é ginecologista e obstetra e tem bastante experiência com gestante. É professora universitária também. Já está entrando aqui. Pronto. E acho que vai ser bem bacana essa conversa. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para a gente. Oi, Lu, tudo bem? Olá, boa Tudo bom? noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Eu não sei Prazer, se o som tá bom. tá ótimo, tá ótimo. Obrigada a você por ter aceitado o convite. É um prazer falar com você. Acho que a gente vai conseguir ter uma conversa muito esclarecedora para o pessoal, porque é um tema que gera muita dúvida, né? Ah, Para todo mundo, eu acho, para gestantes, para os próprios médicos. Então, é um tema bem legal para gente poder discutir. Eu estava aqui falando para o pessoal que eu gosto demais de você. Você foi nossa residente lá em Nova Iguaçu, que você é professora universitária. E, enfim, fala um pouquinho como é que é a tua prática, se apresenta aí, pessoal. bom, então, eu sou a Luciana. Eu fiz a residência lá na Pós numa época que a Renata era a nossa coordenadora da residência médica. É, ela me chamou para esse convite aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que vou ficar falando assim, aham, concordo. E eu ia dizer justamente isso agora. Porque eu falei isso inclusive para ela. Renata, para mim, é assim, muito inspiração. A gente tem uma formação parecida, a gente fez faculdade no mesmo lugar. E nós temos o mesmo ídolo, que é o professor Antônio. E ela é, com certeza, assim, eu poder estar aqui hoje para poder misturar de uma forma tão leve e agradável dois assuntos que são, às vezes, tão polêmicos, é muito bom, porque a gente desmistifica com embasamento científico. Eu acho que isso é muito importante, é a gente conseguir fazer com que se entenda de uma vez por todas que não é um bicho de sete cabeças. Muito bom, Lu, muito legal, obrigada. Então, assim, conta pra gente, né? Você trabalha não só com obstetrícia, mas também com ginecologia. Hoje o tema vai ficar um pouco mais para obstetrícia, mas como é que é assim, né? Quando a gestante ou a mulher que está querendo engravidar te procura, essa é uma dúvida frequente? Conta aí pra gente como é que é na tua prática. Então, eu tenho assim uma prática ampla no sentido de que, ao mesmo tempo que eu faço pré-natal de pacientes de consultório, que são pacientes às vezes com uma prática, com um hábito de prática esportiva mais comum, eu também faço pré-natal em posto de saúde, que acaba que eu tenho que introduzir a prática do esporte durante o pré-natal e eu faço pré-natal de alto risco. Então, acaba que eu tenho Legal. três visões sobre isso. Eu posso dizer que nesses quase 10 anos que eu tenho de obstetrícia, né? O esporte, ele vem cada vez mais sendo um hábito. As pacientes, elas já têm chegado com o hábito ou optam pelo momento da gestação ser justamente o momento que elas querem começar a desenvolver o hábito. E isso sim é uma coisa que a gente tem que ficar de olho bem aberto. Porque, Uhum. infelizmente, tem gestante que decide sair do sedentarismo para correr a maratona de São Silvestre na gestação. E Uhum. aí o bicho pega. Mas, com certeza, o que eu tenho visto é um aumento importante da prática, mas ainda com muitas dúvidas. As dúvidas, elas geralmente estão ali em torno de o que eu posso fazer, o que eu não posso, qualquer coisa está liberada. É, eu tenho que estar sempre supervisionado, eu posso fazer atividade física sem supervisão, como é que funciona? Elas querem aprender a parte da frequência cardíaca, que eu acho uma coisa muito interessante. Uhum. Então, assim, obviamente, houve uma procura muito maior hoje em dia pela atividade física durante a gravidez e as dúvidas com isso aumentam muito também. Legal que você falou, né, da gestante resolver sair do sedentarismo quando sabe que ficou grávida, enfim. Isso é uma, na minha opinião, é uma super oportunidade, né, para quem lida com a gestante, né, a obstetra, quem faz o pré-natal, porque é um momento em que a mulher está mais preocupada com a saúde dela, né?
E aí é uma oportunidade, é uma janela de oportunidade, não só para começar a fazer atividade física, mas para adquirir vários outros hábitos saudáveis em relação à alimentação, tabagismo, né? Então, eu acho que é um período muito fértil no sentido de acumular bons hábitos que o desejo é que a gestante, quando ela deixar de ser gestante, quando ela virar mãe, que ela mantenha esses hábitos, né? Exatamente, exatamente. Acaba que a gente vê que a gestação por si só. Peraí, que meu filho quer participar. A gestação por si só é um momento de mudança de hábito. É a hora que a gestante, às vezes, muitas vezes é o momento que ela vai até o médico, que não precisa ir ao Uhum, médico antes, não está sentindo nada, não vai ao uhum, médico. Então a sim. gente abre uma janela muito grande de oportunidade quando essa gestante chega com a mente aberta para isso. Então é a hora da gente tentar introduzir uma alimentação legal, é a hora da gente desenvolver o hábito da atividade física. E como a gente bem sabe, tudo em atividade física, e se você com certeza com maestria sabe melhor do que eu, é hábito, é Uhum, disciplina. Não sim. adianta um dia eu resolver subir e descer a escada do meu prédio e no outro dia achar, pronto, agora já estou tranquila até 2021. Não vai rolar, né? Tem Então, aquela frasezinha, desculpa, tem aquela frasezinha de médico do esporte, né, que a gente usa muito, que é exercício não é vacina, né? Então, não é fez uma vez e tá tudo tranquilo. Não, o hábito é essencial, né? sim, disciplina é essencial. Assim como, quando possível, eu acho que a supervisão é fundamental. É muito importante se você tiver um profissional capacitado, um fisioterapeuta ou um professor de educação física, que possa justamente, depois dessa paciente ser avaliada e liberada, poder acompanhar, porque muitas vezes a gente não sabe se a gente está fazendo, executando o exercício corretamente, e isso durante a gravidez é fundamental. Uhum. Parte respiratória, parte cardiovascular, elas precisam ser muito bem avaliadas durante o esporte para não parar, não deixar de ser uma coisa positiva e começar a ser uma coisa prejudicial. Ah, sem dúvida. E isso você falou, né, da mulher querer deixar de ser sedentária e acabar o ano correndo ação silvestre. Isso é importante porque uma das principais causas de não adesão ao treinamento é justamente essa: começar com muita sede ao pote e lesionar. Né? Isso Exatamente. vale para gestante e para não gestante. Aí, quando lesiona ou quando fica com muito incômodo no dia seguinte, já é um motivo para não ir treinar, e aí vai o segundo dia sem treinar, e daqui a pouco ela esqueceu daquela decisão que ela tinha tido de se tornar ativa, né? Sim, e isso, e principalmente quando a gente fala de gestação, é um período muito curto. Eu costumo dizer que se você demora e você vê que a gravidez passou, você não fez tudo o que você queria fazer. Uhum, 9 meses, a gente já não descobre com 9 meses, já não descobre no zero, a gente já descobre uhum, ali no 2. uhum, E a gente não vai fazer atividade física sinistra no 9. Então sim, sobrou ali do 2 ao 8. Então você tem sim. 6 meses para fazer uma mudança de hábito, que obviamente não pode ser uma coisa muito brusca, porque Uhum, senão você não vai conseguir fazer, como você falou, você pode se lesionar e você pode acabar prejudicando a sua sem dúvida. gestação. Mas também não pode ser uma coisa, também não é aquela coisa assim, olha, querida, você vai andar 5 minutos. Não, pode suar, gente, não tem problema. Você não pode suar muito e não ter a sua garrafinha d'água ali do lado. Tem que Uhum, estar muito hidratado. sim. Mas pode suar, sem problema nenhum. Uhum. Isso é uma outra frasezinha boa também. Eu e minhas Adoro. frasezinhas de médica do esporte, né? Mas tem uma boa também que exercício é remédio. E como qualquer remédio, precisa de dose, né? Se você virar para uma gestante e falar para ela assim, olha, tem que tomar esse remédio aqui, sei lá, um ácido fólico, um remédio qualquer que costuma prescrever para gestante, tem que tomar esse ácido fólico aqui. Ela vai te perguntar durante quanto tempo, qual horário que ela toma, quantos comprimidos, enfim, vai ter uma pergunta, né? Claro que você já vai passar isso, mas se você simplesmente falar assim, ó, toma aqui esse comprimido aqui nesse potinho, ela vai fazer essas perguntas. Por outro lado, tanto a gestante como as pessoas em geral estão muito acostumadas a receber essa orientação de exercício, que é assim, olha, pode fazer, mas não abusa, né? É Aqui no Rio, dá uma caminhada na praia, mas não precisa fazer muito forte, não. E é uma prescrição muito, vaga. assim, exatamente vaga, né? Fluida.
e não vai resolver. Ou vai ser pouco, ou vai ser muito. Enfim, então essa individualização é muito importante, né? Até para adesão, né? A Sim. adesão, ela vem eu costumo dizer, e falo muito isso para os residentes, quando a gente está prescrevendo uma medicação, por exemplo, eu falo, olha, se você botar a medicação e botar ali de 8 em 8 horas, você abre um leque muito grande. Eu não sei se ela vai tomar de 8 da manhã e 8 da noite, eu não sei se ela vai tomar certo, eu não sei se ela tem, eles botam 8/8, eu não sei se 8, não vai 8, saber. Então, 8h20, né? 8 da pois manhã e é. 8 da noite. Então, Duas assim, vezes. o cuidado de você botar ali e descrever, destrinchar. Quanto mais você destrinchar o que você quer da gestante, mais você vai ter a adesão dela. Isso, com certeza, no exercício na alimentação é muito claro. Geralmente, aqui ainda tem aquela história de... Se a gente for andando da gravidez, tem aquela história assim, fuja do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, você não pode fazer nenhuma atividade física. No primeiro trimestre, você tem que incorporar um Buda e ficar sentado esperando. Ai, meu Deus, tem que passar 90 dias correndo. E não é assim. Se você já tem prática de atividade ou se você fizer uma coisa supervisionada e bem prescrita, ótimo. Porque é a fase que você tem mais ansiedade, porque você acha que pode não dar certo. A gente tem que pensar nos benefícios do exercício. Tanto os benefícios fisiológicos para você poder seguir a gestação bem, como os benefícios psicológicos. Sem A dúvida. liberação dos mediadores de alegria durante o exercício, isso tudo influencia muito na gestação. As pacientes que fazem atividade física têm um número de doenças, comorbidades associadas na gravidez muito menor. Isso você com certeza sabe falar pra gente muito mais do que eu. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Entrou uma pergunta aqui da Rebeca, perguntando sobre a relação do exercício com a hipertensão gestacional, né? Se o exercício consegue prevenir, ajuda, não ajuda? Como é que você lida com essas gestantes, né? Já que você trabalha com gravidez de risco também, como é que você lida com essas orientações? Porque às vezes não é nem a questão do exercício em si, né? Uma coisa é a tua paciente do consultório, que eventualmente tem uma condição que vai numa academia, paga um personal. Outra coisa é a paciente de uma gestação de risco de um posto de saúde ou de um programa de saúde da família, que talvez a profissão dela já seja fazendo atividade física, já tem um gasto energético maior. Como é que você se lida com isso, Lu? Então, principalmente nessas gestantes que têm hipertensão, diabetes, que a gente considera existe uma contraindicação relativa ao exercício físico, mas não absoluta, de forma alguma. A gente não pode deixar essa paciente, porque se ela entrar no sedentarismo, ela vai piorar muito a condição dela. A gente sabe que existe um ganho fisiológico de 30% a 40% do volume dessa gestante. Então, a gente tem que trabalhar esse volume de uma forma com que ele flua bem no corpo. E nada como atividade física para isso. A gente tem que pensar também na atividade física, e isso, no caso dessas pacientes com alguma comorbidade, como uma manivela para mexer o corpo, para não ficar tudo extasiado. Existe uma estase da gestação, tudo fica parado na gestação. Então, assim, se você consegue associar uma atividade que não tem impacto e que faça com que haja uma mobilização das coisas em geral, ajuda demais. E nisso a gente entra um pilates, a gente entra até num alongamento, que é uma atividade física, e você ganha, inclusive, lá na frente, na hora do seu parto. Eu tenho uma incidência muito maior de pacientes com parto vaginal que fizeram atividade física. Eu não sei se elas têm uma elasticidade maior, eu não sei se elas têm uma da ideia do parto vaginal maior, ou eu não sei, eu já até pensei assim, elas são sedentárias, então elas não querem o esforço do trabalho de parto. As que fazem atividade física topam o esforço do trabalho de parto, entendeu? Porque tem muito isso. Porque todas falam assim, não, trabalho de parto cansa muito. Mas se ela já vem fazendo atividade física, às vezes ela está até se preparando para esse momento do parto Sim. também, né? Isso é interessante, essa visão é interessante. É engraçado que tem alguns estudos que falam a favor disso, né? Da atividade física melhorar a possibilidade do parto vaginal. É claro que, assim, aqui no Brasil, a gente tem muito parto cesáreo. E a maioria dos estudos são estudos internacionais onde não tem tanto parto cesáreo quanto aqui no Brasil, né? A gente tem uma realidade bem diferente se a gente pensar em Estados Unidos, Europa, a maior parte dos partos
são partos normais, né, vaginais, exceto quando tem alguma contraindicação ao parto pela via, enfim, mais fisiológica. Então, acho que até por isso essa dificuldade dos estudos de mostrarem isso. Mas isso é bem interessante, essa coisa dos exercícios de assoalho pélvico também. Sim, com certeza. Porque vão facilitar também o pós, né? Com certeza, tudo. Tudo. A partir do momento que você tem uma gestante ativa, você tem muitos ganhos. É uma gestante que vai sentir menos dor, aquelas dores de final de gravidez, dor do nervo ciático. É a paciente que vai ter menos edema de membro inferior, porque ela vai ter menos estase. É a paciente que vai ter menos dor na coluna como um todo, porque ela vai ter uma coluna mais preparada. A gente, quando tem. E aí entra de novo a supervisão, que eu acho que é um ponto-chave, tem que ter supervisão. Você consegue fazer um trabalho focado, sem riscos e que só tem benefícios para a paciente. Então, a partir do momento que você faz, como você falou, um programa ali para o assoalho pélvico, eu tenho um ganho enorme nessa paciente se eu consigo também prepará-la para um parto vaginal. E em todo o parto em si, como você falou, tanto parto como o puerpério. E outra, que é uma outra coisa que me perguntam muito, e isso tem até aumentado mais ultimamente, se pode fazer atividade física no puerpério. Porque tem muita gestante que acha que pode secar o leite, que acha que isso pode atrapalhar a contração uterina. E não! Lógico que você pode fazer atividade física no puerpério. Não tem problema nenhum, não tem contraindicação, se novamente for uma coisa que for prescrita, orientada e supervisionada. E no início você falou sobre a necessidade da hidratação, né? Você falou, pode suar, só precisa hidratar bem. E essa hidratação também vai ser super importante no puerpério por conta da lactação, né? Tem esse mito da atividade física secar o leite e tal, mas hoje em dia a gente já sabe todas as orientações, né? Então, por exemplo, conseguir dar o peito para a criança antes de ir para o exercício, até para a mama não estar tão pesada e não atrapalhar, né? Porque pesa e atrapalha a atividade física. Usar um top mais resistente, né? Apertado. Isso. E a hidratação também. Não escolher esportes de impacto, né? Não vai pro MMA, por favor. Não vai fazer nada que seja em dupla, não vai fazer nada que, por exemplo, tem uma gestante que o sonho dela, que ela mora perto da praia, é andar de bicicleta. Eu falei, claro, a ergométrica dentro de casa. Mas não, eu quero andar pela orla. Eu falei, levar um tombo, cair e acabar com a minha gravidez. Sim. Não. Então, se vai fazer atividade física, você tem que pensar no todo também. É fundamental saber se a atividade é segura, saber se o local que você está fazendo a atividade é seguro, saber se você está fazendo uma atividade que você tem o hábito, para você justamente não fazer nada que tenha nenhum prejuízo. E a gente deixa como frase da live. A atividade física na gravidez é maravilhoso, se for bem acompanhada. Perfeito, perfeito, Lu. E você falou do risco de queda, né, da bicicleta e tal, mas a própria marcha da gestante muda também. E existe um risco de queda, né? Muda o centro de gravidade, enfim, espaça mais, né, a posição entre as pernas e tal. E isso muda, assim, é um risco maior de queda, né? Não só a consequência da queda tem é séria, né? É grande, mas também existe um risco de queda. Então, tem um estudo que fala sobre essa mudança da marcha das gestantes até em esteira ergométrica. Sim, claro, com certeza. Né? E aí é importante isso que você falou. Claro que vai depender do período da gestação, quanto maior está, né, a circunferência abdominal, assim, digamos, quanto mais avançada está a gestação, o risco de queda é maior, é claro. E importante, você falou de já estar habituado ou não a fazer aquela modalidade, né? E na condição nova. Então, também não é assim, antes eu corria a 15 km por hora, vou continuar correndo a gestação toda. Algumas até vão conseguir. Agora, existe um risco grande. E isso tem que ser bem discutido, né? Tem que fazer parte da consulta.
Sim, claro. E assim, a gente também vai aproveitar o momento, tipo, o momento do ano. Geralmente a paciente, a gente está no momento mais frio. Eu não indico começar com a hidroginástica, porque vai ter também uma dificuldade de adesão, porque vai estar frio e aí não vai querer fazer. Então, assim, se tiver num período mais calor, aí eu já indico práticas dentro da água. Se souber nadar, natação é maravilhoso. Eu sou suspeita, porque é o meu esporte. Então, assim, Uhum. se eu pudesse, eu indicava que todas as gestantes nadassem. Eu acompanhei na gestação da minha irmã nadou até o 9º mês. Então, é uma atividade que me ajuda parte cardiovascular, parte respiratória, parte mesmo da mobilização do corpo. Então, é uma atividade física que eu indico bastante, assim como todas essas que têm o impacto diminuído, né? Para a gente não ter nenhum tipo de... Sim, é legal. E você falou da natação, a natação tem um outro efeito bem bacana, que tanto a natação, mas principalmente a hidroginástica, o fato da mulher ficar imersa, a própria pressão da água facilita o retorno venoso, né? E Ótimo. aí diminui o edema, enfim, faz uma certa drenagem linfática, desde que o coração permita, né, uma gestação tranquila, sem problemas cardíacos, é excelente para isso também, né? Sim, com certeza. Todos os esportes aquáticos, principalmente hidroginástica, natação leve ou qualquer outra coisa dentro d'água, porque justamente é isso. Tem uma diminuição do impacto, tem a imersão. A imersão também, além de dar esse retorno venoso, dá uma tranquilizada em todas. Não tem nem estresse articular, então isso Uhum. também é uma ótima, é um ganho da atividade dentro d'água. Então eu sou muito fã de esportes aquáticos em geral. Perfeito. Alguém deixou alguma pergunta aqui? Peraí, É, tem. a Rebeca está perguntando se mulheres que praticavam exercícios antes da gravidez podem manter a rotina de exercício anterior ou se devem diminuir o ritmo. E aí, como é que você Varia. faz? Acordo com a gravidez. Eu não posso também garantir que ela vai ter uma gravidez, porque, por exemplo, tá, ela faz um aeróbico legal, e eu sou super fã de aeróbico durante a gravidez, só que ela tá gesta de gêmeos, não vai dar, Uhum. entendeu? Então, assim, ela faz um aeróbico legal, ela tem uma memória já cardiovascular de exercício boa, mas ela tá com uma alteração do líquido amniótico, então não vai rolar. Então, a gente tem que ver como vai essa gestação para a gente poder ver se for nas CNPQs, a gravidez, se não tiver nenhuma alteração, não tiver tudo fluindo lindo e perfeito, sem problema. Você pode tentar e vai tentando. Você vai ser o seu limite. Você vai ver até onde você vai. Não vai, pelo amor de Deus, como a gente está falando aqui, subir o Monte Everest e correr a São Silvestre. Não é a hora, por favor. Depende, Obviamente, rola bem, sem problema. depende da condição da gestante, né? Da condição clínica da gestante e também do que ela fazia antes, né? Porque o que você falou, é uma atleta de MMA. Não vai rolar, né? Não Não é o vai. momento. Não é o momento. Dá para fazer a ergométrica, dá para dar uma Dá. corridinha, Dá, mas, dá pra dar mas aquele soquinho no negócio, exatamente, mas né? só. É Mais um treino ninguém. com saco e tal, mas É, só, né? Nada que só. você só soca, você não recebe Não de vai. volta o, Que é o ótimo, soco. né? Isso é importante, com Sim, certeza. sim, ó, É, tem uma outra pessoa que perguntou da cerclagem. isso. Então, cerclagem me complica. A cerclagem me complica. É uma contraindicação quase absoluta. Não vou dizer absoluta porque tem coisas que ainda são um pouco piores, mas se uma paciente fez cerclagem, significa que ela tem um colo do útero que a gente considera frouxo, que é um colo do útero que precisou de um auxílio para se manter fechadinho. Então, tudo que você faça esforço do assoalho pélvico, você pode prejudicar tudo isso que você fez para manter o seu colo fechadinho. Uhum. Então, a gente vai entrar nos esportes que não atrapalhem tanto o assoalho pélvico. Já não acho tão legal a hidroginástica, que você pode fazer um esforço abdominal maior. Então, eu indicaria, de repente, um pilates que não tivesse muito esforço, ou um alongamento, ou alguma coisa que você faça mais a parte de membros superiores. É mais difícil, mas, obviamente, logo depois da cerclagem, de jeito nenhum, até a metade da gestação, até a 24ª semana, nada. Mas depois você tem que fazer com muita parcimônia, muita calmaria, para você não ter nenhum prejuízo, porque você já tem uma gestação que merece muita atenção. Uhum. Perfeito, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Foi a cerclagem mesmo. Tá. Tem, E, tem dois exercícios, ó. Quais exercícios, em geral, mais indicados hum, para gestante?
Então, você quer falar ou eu falo? Posso falar. Acho que assim, a primeira coisa, né? Acho que a gente já falou algumas coisas importantes. A primeira é que vai depender de cada gestante, porque existem gestações muito tranquilas, muito fisiológicas e gestações que exigem mais cuidados. Esse é um ponto. O outro ponto é o que ela já fazia antes, né? Qual é a condição que essa gestante está para a gente definir qual vai ser a atividade física. Uma outra, respeitando esses dois pontos, né? A saúde da mulher e o que ela já fazia antes, uma coisa que eu gosto muito e vale para toda a prática, não só quando a gente fala de gestação, de exercício na gestante, é saber o que a pessoa gosta de fazer, Eita, né? com certeza. Porque a Lu falou aqui, eu adoro natação, eu gosto de modalidade aquática e tal. Se for uma pessoa que não gosta de modalidade aquática, não tem piscina, não tem acesso, e ela receber aquela prescrição, aquela orientação pesada ali, que não tem opção, ela não vai fazer nada. Então, entender o que ela gosta ou o que ela gostaria, né? E o que é acessível para ela, né? Porque a gente tem pessoas de diferentes situações. Agora mesmo a gente está vendo uma situação de, enfim, confinamento ou relativo confinamento que tem coisas que não dá para fazer. Não vai ter. E a partir daí eu acho que é importante o que você falou de exercício aeróbico, né? Evitar impacto, evitar, obviamente, qualquer coisa de contato, né? Qualquer modalidade de contato, apesar de eu ser super fã das modalidades de contato, face e tal, não é o momento Não de pode. conversar sobre isso, não pode. Evitar risco de queda, o que é muito importante. E acho que a outra coisa que é muito importante também é que você falou sobre a, a estase sanguínea, né? A dificuldade da gestante de manipular, de mobilizar esse volume sanguíneo, existe um risco grande também de pré-síncope e de síncope, né? De desmaio, de hipotensão postural. Então, por exemplo, yoga é uma coisa que a gente fala assim, a yoga é tranquilo. Depende do yoga também, né? Mas mesmo no yoga, entre aspas, tranquilo, tem posições que não são adequadas para gestante, porque vão dificultar esse retorno venoso e vão facilitar uma queda de pressão arterial, eventualmente uma tonteira, um desmaio. Então, tudo isso tem que ser discutido, né? E é por isso que é importante saber o que a mulher está querendo fazer, né? Isso é muito importante. Aí por isso que a gente tem que, obviamente, ter a história de novo da prescrição. É sentar, é ter um bom. Você tem que ter primeiro um bom know-how para você saber o que indicar. Porque também não adianta você. Eu acho que ela tem que fazer uma coisa bem legal. E que coisa legal é essa? Não faço ideia. Não Uhum. adianta. E outra, se você achar que tem qualquer coisa que você ficou na dúvida, procura um outro profissional. Eu acho assim, por exemplo, a Renata com certeza entende infinitamente mais sobre a fisiologia num todo do que eu. Então não é, e eu acho que é o certo, inclusive, eu falar assim, olha, sua gestação tá mais ou menos, você tem essa pressão que varia um pouco. Eu vou pedir para você ir a um outro profissional que com certeza vai fazer uma prescrição muito mais certinha do que eu preciso que você tenha. E uma vez que eu consigo passar para o outro profissional, e isso, por isso que essa interdisciplinaridade, principalmente Perfeito. durante a gravidez, é muito importante. Se eu consigo acessar a Renata e falar assim, olha, eu tô com uma gestação, uma paciente que está com uma variação de peso muito grande, isso está começando a repercutir na parte cardiovascular, a pressão está começando a ficar muito limítrofe. Tem como você avaliar essa paciente para a gente ver qual é a melhor atividade física, qual é o melhor, a faixa de frequência cardíaca que ela tem que manter, como que vai funcionar a parte respiratória. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente saber bater essa bola é muito importante. Porque não adianta também, não, na gravidez, tudo bem, o pré-natalista é o CEO da gravidez. Sim. O líder. Mas obviamente que você pode ter um monte de gente ali juntinho, de braço dado. E nisso vai entrar um nutricionista porreta, nisso Uhum. pode entrar um fisiologista, cardiologista porreta, que vai fazer com que você consiga levar com maestria sua banda. E aí a gente consegue ter uma gravidez que flua muito melhor. Perfeito, Lu. Eu acho que isso vale para a gestante, sem dúvida. E é um momento de sensibilizar essa mulher para a necessidade de grupo, né? Porque
você sozinha, você pode dar orientações sobre atividade física, você pode dar orientações sobre a dieta, e é o que você falou, né? O pré-natalista é o CEO, é quem vai liderar aquilo ali. Mas tem um time que pode ajudar muito Muito! essa gestação, né? E não é feio, né? Não é, você não Não, claro que não. Claro entendeu? que não. É a mesma coisa assim. Você obviamente pode prescrever um anticoncepcional, mas é muito melhor que ela venha ao ginecologista, Claro, sem entendeu? dúvida. Então, assim, a gente tem a noção, mas obviamente a gente não tem a capacitação, assim, a gente não tem as atualizações, a gente não está Uhum, ali no dia a dia. Então, eu acho que você ter essa acessibilidade e ter noção de que isso vai ser vantajoso para o final, que é o seu paciente, que tem que ser o nosso grande chamariz, né? O nosso produto final é o nosso paciente uhum, estar bem e saudável, é ótimo. Por isso que, tá, eu sei que o ideal é que se mantenha a frequência cardíaca ali entre 145 para poder ficar tudo bem. Mas será que é bom para todo mundo? Será que não é melhor ter uma avaliação sua específica? E aí entra de novo aquele momento da gravidez que a paciente resolve, que é o momento da vida dela. Então, já que é uhum, o momento da vida dela, vai num lugar que você possa ter uma avaliação adequada de que se uhum. isso é o ideal para você, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o seu peso, enfim, todas essas outras coisas que estão associadas. Ah, perfeito. E você falou da frequência cardíaca, é importante, porque é claro que tem as regrinhas de frequência cardíaca e tal, mas a gestante tende a ser mais taquicárdica, né? E as faixas de frequência cardíaca indicadas para a gestante, é claro que a gente tem, hoje em dia, mulheres ficando grávidas em idades cada vez mais avançadas, Sim, né? Isso também já muda, né? Mesmo que seja uma gravidez teoricamente tranquila, é uma mulher mais velha um pouco que já vai ter uma diferença nesse comportamento de já é, frequência cardíaca. né? Já é grupo de risco, exatamente. E a frequência, e o fato dela ser antissedentária ou não, também vai definir essa regrinha da frequência cardíaca. E hoje em dia a gente tem muito método para poder prescrever o exercício e acompanhar o treinamento dessa mulher, mesmo que remotamente, o que também é bem interessante, né? Isso é fundamental. Acaba que essa vantagem, porque eu, infelizmente, até tenho feito algumas coisas remotamente, principalmente nessa época de pandemia. Uhum. Mas a sua avaliação, ela pode ser. Acaba que você consegue abranger um mundo maior, porque você consegue fazer a maior parte desse acompanhamento remotamente. Remotamente, uma primeira consulta e a partir daí vai acompanhando como é que está enfim, a resposta ao exercício de forma remota, né? Funciona muito Claro, bem. funciona muito bem e tem muito resultado. E acaba que quando você começa a ter uma gestante que entra no eixo, primeiro, acaba sendo um start que ela leva para a vida, não Uhum. fica restrito ao período gestacional, a gente consegue fazer com que isso se mantenha, e aí entra de novo aqueles cuidados do puerpério, que a gente pode tentar manter isso no puerpério. E depois, no seguir da vida dela, tem um paciente que, depois que começaram a primeira gestação a fazer atividade física com regularidade, sentem falta quando não fazem. E isso é a Uhum. grande graça da atividade física. É Sim, você entender que aquilo ali, tomei banho, escovei o dente e fiz atividade física. isso É aí. uma disciplina, né? Sim, perfeito. E é o grande poder da obstetra, né, ou da ginecologista no acompanhamento quando não é uma gestante, de influenciar a vida dessa pessoa, né? Porque quando a gente fala de ginecologia, todo mundo está preocupado com câncer de colo de útero, com câncer de mama, Mama, vai na ginecologista uma vez por ano, enfim, dependendo da orientação, até mais frequentemente, para ser avaliada, mas é uma oportunidade gigantesca de você influenciar a vida daquela mulher, né? Quantos pacientes que eu tenho que são. Quantas mulheres que eu tenho, que eu atendo que são hipertensas ou que são diabéticas, quem descobriu foi o ginecologista. Porque o ginecologista é o clínico daquela mulher, sim, né? sim. As pessoas não têm esse hábito. Que é o CEO. Então, assim, Sim. você não pode deixar de dividir as informações. É uma Uhum. coisa que, fugindo um pouco da gestação, quando vem uma paciente para mim com síndrome do ovário policístico, a primeira coisa que eu falo, se você se mantiver sedentária, você vai se manter com ovário policístico. Por Uhum. quê? Porque existe uma rica ligação entre a atividade física, a alimentação e a síndrome do ovário policístico. E muitas vezes acham, não, vou tomar meu anticoncepcional, meu ovário vai ficar limpo e acabou. Não é bem Uhum. Não é. então, a mudança de hábitos, ela é uma coisa fundamental. E eu acho que você acabou de falar uma coisa que eu também acho importantíssima. Se você não pratica, você não sabe mostrar o benefício daquilo.
Eu acho que nós que somos ex-atletas, mas que continuamos nos mexendo, a Uhum. gente acaba sabendo e fala com um brilho no olho sobre isso. Sim, Porque isso faz muita diferença em tudo, até na medicina. Se você faz o que você ama, se você consegue transpassar para o outro esse brilho no olho, tipo, cara, faz que vai dar certo, faz que você vai gostar, faz que vai ser bom. Porque senão você fala muito mecanicamente e nem o sim. paciente acredita no que você está falando. Não, não acredita. Que é aquela história, né, dos médicos que fumam, dos médicos que são sedentários, e aí como é que você vai falar que tem que fazer diferente? Não... Por que você não faz então, né, doutor? Aham. Peraí, tá mandando fazer e não faz? Bobinho. Não vai rolar, né? Pois é. O Bruno fez uma pergunta sobre sopro diastólico, né? Gestante e sopro diastólico. Bruno, depende muito de o que é esse sopro, né? A maioria dos sopros diastólicos preocupam, porque pode ser, por exemplo, uma estenose mitral, que é uma doença, né, uma doença da válvula mitral, que é a válvula que fica entre o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo, que dificulta a passagem do sangue ali. É um tipo de situação que dá um sopro diastólico. Ou então uma insuficiência órtica também dá um sopro diastólico. Então, não dá para responder assim como sopro diastólico em si, mas em geral é algo que incomoda, porque parece ser alguma coisa importante e que vai provavelmente limitar a prescrição de exercício, principalmente durante a gestação, porque a gente está falando de gestação ter muito volume sanguíneo circulante, né? Aumenta muito o volume sanguíneo circulante. Aí, se a mulher tem, por exemplo, uma estenose mitral, ela tem uma dificuldade de passagem do sangue, né? De forma muito simples, uma dificuldade de passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e tem muito sangue para passar. Então, isso pode gerar congestão pulmonar, eventualmente até algumas dilatações atriais que vão gerar arritmia. Então, é uma gestação que precisa ser acompanhada mais de perto, sem dúvida. Vou me concordar com a Renata nesse momento, com tudo que ela acabou de dizer. Ela ia falar, eu estava para falar tudo que ela falou, entendeu? Inclusive as causas do sopro. Eu estava ali contando com ela, que eu sabia todas essas. Ô, Senhor, eu já até vou me inscrever naquele curso do eletro, que você falou que eu vou decorar. Que é pra gente... Vambora! É sem decoreba. Eu te ensino a ver a cardiotocografia e você me ensina a ver o eletro, porque parece Beleza, tratado vamos trocar. igualzinho. Mas sim, concordo plenamente. Tudo esse negócio de cardiologia, eu concordo com todo mundo. Mas essa coisa da cardiologia, Lu, tem uma coisa bacana, assim, e que eu acho que é mais uma vez uma oportunidade de cuidar da mulher. Saiu uma revisão bem legal no ano passado, no Jack, falando sobre mulheres que tiveram algum problema na gestação, tá? E não necessariamente eram problemas assim raríssimos, nada disso. Era criança que nasce com pequeno para a idade gestacional, é, hipertensão na gestação, alguns descolamentos, algumas alterações placentárias, coisas que são muito comuns, assim, não eram doenças super, super raras, mas que viam o seguinte: essas mulheres que tinham esse tipo de problema na gestação, ok, tiveram problema, passam anos, décadas com tudo relativamente bem, e lá na frente, quando elas estão com seus 50, 60 anos de idade, elas apresentam doenças cardiovasculares e doenças renais, né? Os dois problemas, porque são doenças relacionadas aos vasos, né? Não só os vasos uterinos, mas os vasos cardíacos e renais. Então, uma coisa importante para a gente lembrar que ok, né? O que a gente quer é que a gestação corra bem, que a mulher tenha o parto, tenha um puerpério tranquilo, mas se houve um problema na gestação, ela precisa de um acompanhamento, né, cardiovascular lá para frente, né? Assim, até lá na frente e Sim, isso tentar também prevenir inclui uma aí o doença, né? diabetes ainda. O diabetes também Diabetes também. entra Isso é muito nisso. importante. A gente tem os estudos que mostram que até 40% das diabetes gestacionais em 10 anos viram diabetes tipo 2. Diabéticas mesmo, né? Então, assim, é para se levar. Por isso, novamente, que a atenção que você dá ao pré-natal como pré-natalista é muito importante para a adesão dessa paciente no pós. Uma vez que você consegue não fazer a toque de caixa, que você não você consegue dar atenção, você consegue saber cada caso,
você consegue se dedicar ali, a adesão da paciente a você é muito maior e você consegue manejar e é menos um problema que você vai ter lá na frente. Porque quanto mais cedo a gente começar a controlar essas comorbidades, menor o risco que a gente vai ter lá na frente de ter qualquer outro tipo de distúrbio, né? A gente consegue melhorar muito isso. Isso é legal. Essa semana eu estava discutindo isso com os meus residentes na Marinha. E a gente, como cardiologista, né, quando a gente aprende semiologia e tal, a gente aprende tudo que tem que perguntar bonitinho, né? Ah, quantas vezes ficou grávida? Teve algum abortamento? Foi tudo bem na gestação e tal? A gente aprende isso tudo. Conforme os anos vão passando, as pessoas vão esquecendo de perguntar isso, né? Assim como tem coisas na anamnese que você também não pergunta e tal, a gente vai esquecendo. E eu estava reforçando com eles a importância da gente perguntar isso para as nossas pacientes, obviamente mais velhas, porque a gente atende uma população de idade mais avançada do que a sua, com certeza, mas da gente lembrar de perguntar isso, porque às vezes tem um link e que a gente não está sabendo, né? Aquela mulher que com 70, 70 anos está com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e nunca teve nada, nunca foi hipertensa, nunca foi diabética, veio da onde? Veio do mesmo problema que gerou aquela gestação complicada que ela teve há 20, 30 anos atrás, né? Sim, se ela já teve uma endoteliose lá atrás, durante a gravidez, ela pode levar uma alteração vascular lá na frente. Então, é muito importante, o histórico é muito importante. Por isso que eu tô falando, não fazer toque de caixa. A gente conseguia conversar. Tem que conversar, não tem jeito. Conversar, gente, por favor. Eu falo isso sempre. Tá formando uma renca de médico. Então, a gente tem que ser diferente. A gente tem que ter o diferencial. E uma das coisas mais importantes para o diferencial é a gente ter uma boa relação médico-paciente e poder ajudar o paciente mesmo. E ajudar o paciente é você conseguir ou descobrir uma coisa e buscar ajuda na multidisciplinaridade, você buscar caminhos para ajudar essa paciente, ou tentar, obviamente, resolver, mas sabendo das limitações que cada especialidade tem, e que bom que tem, porque cada um no seu quadrado, mas que você consegue resolver a vida dela para evitar um desfecho desfavorável lá na terceira idade, que seja. Mas até mesmo durante a gravidez. A gente evita muito desfechos desfavoráveis se a gente conseguir controlar. Esse caso que você estava falando, dessas cardiopatas mais graves, é muito importante que elas tenham um acompanhamento rigoroso. Às vezes elas vão com mais frequência ao cardiologista do que vão ao obstetra. Para justamente a gente controlar a parte do volume, como eu falei, um aumento até às vezes 40% do volume circulante dela, de um coração que não está correta. Então, assim, a gente tem que ter um manejo muito importante para a gente conseguir fazer um desfecho favorável e entregar sempre o binômio, né? A gente entregar a mãe e o bebê. Vamos, gente, todo mundo feliz para ano que vem vocês voltarem e a gente isso aí. voltar de novo. Tem Perfeito. dúvida aqui? Peraí. O Nadilton, ele tinha feito uma pergunta sobre hérnia umbilical e exercício durante a gestação. A pergunta foi a seguinte, ó. Minha sobrinha tem hérnia umbilical, está grávida no momento. Ela me perguntou se ela treinar musculação irá evitar estrias e se vai agravar a hérnia umbilical. Ficou meio confuso, mas vamos lá por partes. Com relação à estria, existe uma parte genética que influencia muito a parte do colágeno e tudo mais. Obviamente, a gente tem todas as receitas das nossas avós, comer gelatina, passar bastante hidratante. Eu não sou muito a favor de repositores de colágeno em si, mas a alimentação influencia grotescamente. Então, o que você comer, se você tiver um bom nutricionista que te ajude nessa parte de reposição, ajuda muito na parte das estrias. E, obviamente, a hidratação com vigorosidade da pele, para a pele conseguir dar essa esgarçada sem fazer as famosas estrias. A atividade física, a musculação em si, não vai ser o que vai ajudar tanto nisso, até porque a gente tem pacientes que desenvolvem as estrias pela musculação, né? Por conta da hipertrofia e tudo mais. Ponto, só sei até aí. Mas com relação... É isso mesmo. É isso mesmo. Com relação à hérnia umbilical, novamente a gente entra no grupo de atividades que não são muito favoráveis nesse momento. Existe uma diferença grande entre a hérnia umbilical e a diastase dos retos. Se a paciente tem o diastase dos retos, ou seja, os dois musculozinhos que a gente tem na barriga que tem esse buraquinho no meio, eles às vezes são mais afastados do que o habitual.
Com O tanquinho tá afastado, né? isso, aquela linha mais abertinha e às vezes você sente até um molinho no meio. Então, Uhum. essa que a gente chama de diastase dos retos abdominais, ela pode ter valia com algumas atividades físicas, sim. Você consegue fazer um enrijecimento e às vezes a gente consegue, às vezes uma distância que é de 5, 8 centímetros diminui para 2. Então, a gente consegue ter um ganho com atividade física, com musculação. Já na hernia umbilical, a gente pode ter piora porque você vai aumentar a pressão intraabdominal e quando você aumenta a pressão intraabdominal, você tem o risco de aumentar a hernia umbilical. Eu sugiro que na gravidez faça atividades com menos esforço de impacto abdominal, de aumento da pressão abdominal. Não sei se Renata Não, concorda. super concordo. E dependendo da fase da gravidez, não é interessante fazer, né, muito movimento, muito exercício abdominal, porque você vai estar comprimindo o feto ali também, né? Então, isso é mecânico, é simples da gente imaginar como acontece. Claro que no início da gestação é muito pequenininho, então não vai ter esse efeito de compressão tão importante, mas mais para frente é até desconfortável, né? A mulher não vai conseguir fazer Não vai, musculação abdominal. não vai, não vai. E sem contar que aí vai querer botar uma calcinha modeladora, uma cinta ou qualquer coisa para poder proteger aquela hérnia. E não é uma boa ideia, com certeza não é uma boa ideia. Tem uma outra pergunta aqui sobre hidropsia fetal. Essa é toda sua. Pode É? ficar. Não, não, não. Eu sei que é um pouquinho minha, é um pouquinho minha. Vai lá. Então, a gente depende muito da causa da hidropsia. A gente tem muitas causas de hidropsia fetal, a gente tem causas cardiovasculares, a gente tem causas virais. A gente sabe que a principal causa de hidropsia fetal é a sífilis. Então, a gente tem algumas causas que podem levar esse neném ficar com mais. Quando a gente faz a ultrassom, a gente consegue ver como se ele tivesse mais inchado, todo inchado. Então, em pacientes que têm gestações em que o feto tem alguma alteração, as atividades físicas ficam quase contraindicadas absolutamente. Uhum. Até porque a gente não sabe se o sistema cardiovascular fetal vai suportar as variações da frequência cardíaca materna. Uhum. Então, eu não indico quando tem neném qualquer alteração, qualquer malformação, eu não indico atividade física materna porque entra num grupo de nenéns que a De gente não risco, né? e a gente não tem essa noção de como é que vai funcionar. Assim como as diabéticas, por exemplo. O coração, a diabetes, quando a mãe tem um diabetes descompensado, o neném ele tem que bater numa frequência muito alta para conseguir metabolizar aquele açúcar que tem no sangue dele, porque ele fica sobre essa sobrecarga de açúcar. E muitas vezes, quando o neném não vai à frente, é porque ele infarta. O neném da diabética morre de infarto, porque ele não conseguiu, naquele metabolismo que ele tinha que fazer do açúcar, o coraçãozinho muito pequenininho, não tem todas as inervações que precisa. Uhum. Então, assim, pacientes que têm malformação fetal, eu contraindico atividade física. Não, com certeza. Agora, Lu, existe uma diferença, né, entre contraindicar a atividade física e ter que ficar deitada 9 meses. Isso é importante da gente comentar também, né? Com certeza. A gente não está falando que a paciente está a múmia, né? Vai ficar deitada. Pelo amor de Deus, alguém traz meu canudinho. Tá lá, não pode mexer o canudinho. Não. Por favor. E aí entram as outras coisas que você pode fazer sob supervisão. Você pode ter um profissional de fisioterapia que vai fazer uma mobilização. E tudo bem, e fica tudo bem, até porque você ajuda na parte circulatória, você ajuda na parte das articulações, que ficam sob a ação da progesterona muito enrijecidas até. Então, vale a pena, sim, quando você tem alguma coisa que você não pode fazer as atividades físicas certinho, faz uma drenagem linfática, que ajuda muito, faz uma mobilização com o fisioterapeuta ou até com o educador físico também, que vai ajudar muito, faz um alongamento. É o que a gente estava conversando desde o começo. A prescrição ela tem que ser muito individualizada. E por isso que a gente precisa ter sempre uma equipe multidisciplinar. Perfeito, perfeito. E a outra coisa que a atividade física ajuda também, né, Lu, é nos sintomas psiquiátricos, assim, digamos, não só da gestação, quanto no puerpério, né? Muito, muito. É nítida a diferença dos pacientes que fazem atividade física para os que não fazem com relação ao psique. A gente tem uma alteração importantíssima do humor durante a gravidez e ela é fisiológica, né? Ela é hormonal. Então, assim, a gente tem que acompanhar de fato.
essa alteração que ela às vezes pode ficar séria e pode realmente precisar de ajuda também. Mas quando você faz as atividades físicas corretamente, você tem a liberação dos mediadores que vão ajudar muito no humor. Então, isso pode influenciar na sua relação familiar com o seu parceiro, na sua relação com o seu bebê, na sua relação consigo. Porque a partir do momento que você faz atividade física, você tem aqueles 5 minutos seus. Isso é muito importante depois que o neném nasce, que às vezes você não tem mais. Mas você fala assim, me dá ali só 20 minutos de esteira. Eu só quero ali, bota a tua música e você vai ficar 20 minutos no seu mundo. Isso vai ter uma importância não só física, como mental, fundamental. Você volta mais rápido ao seu biotipo habitual, isso também é bom. Você volta ao seu centro de gravidade, isso também é importante. Ou seja, uma vez que você faz atividade física, são tantos aspectos positivos que eu fico boba com quem não faz. É complicado, né? É bem complicado, mas é importante isso, da necessidade da prescrição, da orientação adequada, porque não é uma receita de bolo, né, para todo mundo. Tem tantas opções de atividade física que são equivalentes em relação aos benefícios que podem gerar para a gestante, né? E tem a questão também que eu acho que é importante a gente falar da parte nutricional, né? Porque muitas das vezes a mulher fica preocupada, ganhei tantos quilos na gestação, né? Tô engordando na gestação. E esse binômio de atividade física e dieta, né? Ou enfim, controle alimentar, é super importante, porque você pode estar fazendo um monte de atividade física, mas se você também está comendo absurdamente, a balança Não vai. A mesma não vai equilibrar, né? Não vai dar certo. O que entra tá saindo, tá ficando 0 a 0 e às vezes nem 0 a 0. Às vezes você tá ainda ficando devendo. Uhum. Não só para a relação do peso, até porque o ganho de peso na gestação tem que ser muito controlado. Ninguém vai fazer dietas mirabolantes durante a gravidez. Claro. Ninguém vai também deixar todo o prazer alimentar na gravidez, tem que ter prazer alimentar, mas com parcimônia, com responsabilidade. E aí o que a gente estava falando, você falou uma coisa interessante que fez na minha cabeça, assim, da prescrição do exercício. Por isso que é importante alguém que entenda, porque tem atividade física que eu não sei, tem atividade física que eu sabe, não vem à cabeça, porque não é o seu hábito. Mas, Sim. por exemplo, você com certeza vai saber orientar muito bem a parte ergométrica, uma esteira, uma bicicleta, que é uma coisa que eu falo assim, faz 20 minutos. Mas às vezes você vai saber, olha, você vai fazer no 6, depois vai fazer um pouquinho no 7, porque é aquela prescrição detalhada que Sim. vai fazer diferença para o paciente. Sim. Eu vou ficar por esteira só, entendeu? Então, isso é muito importante. E aí a parte alimentar é a mesma coisa. Por isso que ter o nutricionista, minhas gestantes todas, eu encaminho ao nutricionista para manter a gestação com um ganho de peso adequado e para manter essa nutrição afetiva. Isso é uma coisa que mudou muito. A minha alimentação hoje em dia é muito mais equilibrada e consigo manter saudável e dieta porque eu aprendi que eu não preciso fazer nada radical. E aí, novamente, o que a gente consegue aprender para si, a gente consegue passar para frente. Sim. Perfeito, perfeito. Eu falei a questão da dieta, né? Não é nem para fazer dieta radical, mas assim, às vezes a mulher fala assim, eu tô ganhando peso, então eu não vou comer. Não, E aí vai fazer atividade física, vai fazer hipoglicemia, vai piorar, né, a situação. E a hipoglicemia é muito danosa para o feto, né? Até porque a gente pode ter variações de glicose durante a gestação, tem gestações normais muito grandes. O paciente às vezes está com muita dor de cabeça quando você vai ver porque ela está fazendo uma hipoglicemia porque ficou num período muito grande em jejum. Então é muito importante que ela se alimente bem, pré e pós atividade física. É muito importante que tenha sido depois de uma boa noite de sono, que ela tenha conseguido repousar para fazer atividade física, que ela consiga se manter em repouso um pouquinho depois da atividade física também, para tudo voltar ao lugar. E que não tem aquela sensação de aumento de temperatura muito importante. Tipo, pacientes que querem Isso é muito importante, né? Aumentar muito a temperatura é uma das coisas que a gente tem mais noção em atividade física que faz mal. Né? A gente falou de musculação, de intensidade, etc. Mas a mulher que fica com febre ou com hipertermia é uma das coisas que a gente mais sabe que faz mal para o feto. Né? E aí entra sauna,
hot yoga, essas coisas não são indicadas para gestante, né? Não, não vai correr de roupa de frio, porque vai suar mais, pelo amor de Deus. Gente, sem loucuras. Tem aqui, Larissa perguntou. Larissa, você tá linda, viu? Larissa é neném, minha paciente. Ah, que legal. Quando começar a atividade física no puerpério? Então, geralmente a gente foge do puerpério imediato, que são os primeiros 42 dias, primeiras 6 semanas. Depois das primeiras 6 semanas, amiga, que passam voando, já pode começar. Vai botar uma cinta, porque ela foi cesárea, eu sei que foi uma pré-eclâmpsia, inclusive. Vai botar uma cinta e vai mandar ver, até porque vai, novamente, como a gente falou, vai melhorar a circulação, vai melhorar a questão da pressão, que ela continua usando remédio de pressão, e vai com certeza ter um evoluir do puerpério muito mais saudável. Atividade física, por favor, façam. Lu, tô adorando o nosso papo, mas daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente, que a gente está quase completando 1 hora. Uhum. Então, deixa um recado final pro pessoal, fala como é que eles podem te encontrar. Enfim, Gente, tua olha, fala aí. primeiro eu quero dizer que eu morro de vergonha de falar com a Renata. Ah, foi ótimo, que isso? Foi um bate-papo super legal. Gente que está aí do outro lado, a Renata, sabe aquela... Ah, você conhece uma pessoa muito inteligente? Não, eu conheço a Renata, que é um pouco... Então, assim, ela com certeza é muito inspiração. Assim, e eu vou a Harvard também. Então, assim, é uma honra estar aqui, uma honra real. Muito obrigada pelo convite. A gente consegue começar a entender que a gente está fazendo a coisa certa quando a gente começa a ser reconhecido pelo que a gente faz. Então, é muito importante que todo mundo consiga fazer as coisas de uma forma correta para a gente ter os louros do que a gente está fazendo. Então, nisso no que a gente está falando hoje, vindo para a atividade física na gravidez, mostramos a importância de fazê-la corretamente, de fazê-la sob supervisão, de fazê-la de uma forma que não prejudique a gestação em si. Com relação a me encontrar, é só me procurar no Instagram, tem todas as formas de me encontrar lá no meu Instagram. Eu sou aqui da Baixada, de Nova Iguaçu. Quem sabe um dia eu amplio isso, mas ainda não sei. Vem pro Rio, Lu, vem pro Rio. Mas, de qualquer forma, assim, eu adorei participar aqui dessa live. Espero que a gente faça outra, de repente, de um outro assunto. A gente Vamos combinar. A gente pode inverter. Tem bastante coisa para trocar. Eu posso ser arguidora. Tá bom, vamos lá. E aí, vou mandar ver. E aí é isso, gente. Não deixem de fazer as atividades físicas, não deixem de ser supervisionados e acompanhados. Aproveitem, como a Renata falou, essa grande oportunidade que a gente está fazendo da telemedicina, que faz com que a gente tenha um acompanhamento adequado. Isso aí. Lu, amei. Foi muito bom poder passar 1 hora com você conversando. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Obrigada por ter aceitado o convite. Acho que foi muito legal. O pessoal aproveitou bastante. E vamos marcar outra sim, com certeza. Mas eu quero investido. Eu quero estar em cima. Vai ser você em cima. Perfeito. Combinado. Então, tá bom, Lu? Um beijo. Obrigada, tá? Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.